Uma luz amarela muito importante se acende diante da festejada gurizada do Sub-17 do Grêmio. Meu povo, o gremista não tem um dia de paz, né? Até quando o profissional consegue reagir ali e nos dá boas perspectivas, vem a gurizadinha, uma das safras mais festejadas dos últimos tempos do Grêmio, e consegue nos estragar o final de semana. Não sei se é para tanto, até porque eu vou falar sobre isso, né? Sobre o impacto real dessa derrota. Não chega a estragar o final de semana de ninguém, mas preocupa um pouco, sim. Acho que acende um alerta que pode impactar, não é sobre hoje, né, mas pode impactar no futuro dessa gurizada que sim tem muito talento. Vamos lá, eu vi os dois jogos, né, e eles conseguiram jogar fora um dos títulos que estava mais na mão dos últimos tempos também, assim, cara, eu não me lembro de ter visto um título mais perdido do que esse, incluindo profissional, gurizada, Brasil, exterior. Foi um negócio de louco, né? Se fosse o contrário, a gente já tá falando aqui de imortalidade, de não sei o que, papapá, mas a verdade é que o Grêmio que deixou escapar esse caneco que seria inédito e que tava na mão. Eu fui ao jogo da Arena, no jogo de ida, semana passada, na verdade, tecnicamente essa semana ainda, né? Acho que foi na segunda-feira, e assisti hoje pelo Sport TV o jogo da volta. Cara, 4-1 pro Grêmio aqui, 3-0 pro Galo lá, e o Grêmio perde nos pênaltis. O que eu vou dizer para vocês, tá? Eu fui ao jogo de ida com o meu pai aqui na Arena e eu lembro de acabar o jogo e eu estar incomodado. Cara, assim, ó, o Grêmio deu um banho de bola. O Grêmio deu um banho de bola no Galo. 4-1, baita de um placar, e eu saí incomodado. Eu falei a seguinte frase pro meu pai. Eu achava que o Grêmio seria campeão, tá? Eu ainda achava que o Grêmio seria campeão. Eu falei assim, olha, acho que eles vão confirmar o título lá. Mas perderam a chance de encerrar o campeonato aqui, hoje, agora. Foi o que eu falei pra ele. Aí o pai ficou meio quieto, assim, meio não concordou, nem discordou, e eu completei. Cara, olha a frase que eu falei pro meu pai. Se o Galo faz 2-0 lá, que é um placar que pode acontecer, já vira drama. Já vira drama. Se o Grêmio tivesse feito mais 1 ou 2 gols aqui em Porto Alegre e teve chance para fazer mais 8, cara, encerra. Tá encerrado o duelo. Tá encerrado o duelo. E aí eu acho que começa a entrar a análise aqui da luz amarela, né, do aprendizado, que tem, cara, isso tem que servir de aprendizado, porque eu achei a postura da gurizadinha do Grêmio muito equivocada, em vários sentidos, tá? E eu acho que em alguns sentidos é totalmente compreensível. Em alguma medida, algumas coisas que me incomodaram tá totalmente dentro de uma normalidade, da idade, do contexto, da final, papapá. Mas eu acho que chegou um ponto que cruzou uma linha que já passa dessa normalidade e acaba me preocupando um pouco, né? O que, por exemplo, vamos começar aqui a ir aos fatos. No jogo de ida, eu acho que eles perderam muita chance de fazer gol. E não só chances claras que saem nos melhores momentos, eles perderam até de criar chances que poderiam sair nos melhores momentos por preciosismo, por calcanhar, por desacelerar. Cara, o time do Grêmio em dado momento quase brincou com o jogo de ida, sabe? Eles não estavam com aquele ímpeto de tipo, vamos resolver a parada. Mais do que isso, eu acho que eles, com o 4-1, já entenderam como a parada resolvida. Que daí aí é da idade, talvez da imaturidade, de não entender. É isso que eu acabei de falar, 2-0 tem jogo, entendeu? Tem drama, né? Então, assim, eles estavam numa postura que não me agradou, cara. Assim, quando a cobra tá tonta e tu tá com a enxada na mão, tem que dar-lhe na cabeça.
Não tem que ficar esperando ver, mas será que a cobra vai se recuperar e de repente ela vem e me pica? Vamos ver, vamos ver. Não, não, não. Tem que, quando tonteou, tem que dar na cabeça, cara. Futebol é assim, futebol é traiçoeiro. Não pode dar sobrevida pro adversário. Quando tu tá com a faca e o queijo na mão, vai em frente. E o Grêmio não fez isso aqui. O Grêmio jogou muito melhor, foi muito melhor, mas assim, era pra ser 7-0 aqui. Era pra ser 7-0. O 4-1 me deixou incomodado, né? E óbvio que tem uma boa notícia por trás disso, porque mostra a qualidade do Grêmio. Eu fiquei impressionado com a qualidade do Grêmio. Nossa, esses guris aqui voaram, atropelaram o Galo. Mas me deixou um pouco incomodado, porque, cara, eles estavam no ritmo de treino, cara. Uma gurizada que tá, né, que tem que estar mostrando serviço aí e tal. E aí, assim, em boa medida é compreensível. Algumas coisas que eu vi ali que eu não gostei eram compreensíveis. Porque, cara, os guris estavam deslumbrados. Tava passando o jogo no Sport TV. É normal tu fomear um pouquinho mais, em vez de passar, tu querer resolver. Tem muita coisa que eu encaro como normal dentro desse processo. A idade deles, a maturidade, né? Agora, quando é uma questão de postura, de não tá mostrando que tu quer um prato, que tu tá correndo atrás de um prato de comida, quando tu tá mostrando que tu tá meio uou, cara, aí já vira uma curva que não sabe? Um amigo meu tava falando hoje, é uma gurizadinha que já tem assessor de imprensa, empresário, staff, social media, uma gurizadinha que já tem aqui uma marra que daqui a pouco reflete em campo. Que não tem nem a humildade, talvez, de correr atrás de um prato de comida. Já entra numa postura mais oba-oba, entende, cara? Então, assim, eu vou dizer pra vocês, o jogo de ida, o Grêmio perdeu o título no jogo de ida. Era um jogo pra fazer 7-0, foi 4-1. No saldo foi 3-0. O jogo de ida teve uma discrepância muito maior do que 3-0 pro Grêmio de saldo. Muito maior, cara. E os guris estavam tranquilos com aquele saldo, achando que estava resolvido. Então, assim, isso já é uma grande parte do aprendizado, né? Uma grande parte do aprendizado. E aí, o que eu vou dizer para vocês, né? Aqui eu vou ser um pouco chato. Não, só um parênteses ainda sobre o jogo de ida, tá? Eu acho que a expulsão do jogador do Galo, que em dado momento o jogo ficou 11-10, também iludiu um pouco. E até me iludiu um pouco, tá? Porque assim, eu ainda acho que os jogadores do Grêmio são melhores. Eu acho que o time do Grêmio é melhor que o do Galo. Mas no jogo de ida pareceu que tinha um oceano. Pareceu que Grêmio e Palmeiras na semi ali foi a final antecipada, sabe? Tá, coitado do Galo. O Galo chegou na final, mas vai tomar uma pedrada. Né? Me pareceu um oceano. Só que talvez... Porque o Grêmio tava melhor já. Quando tava 11-11, o Grêmio tava melhor. Aí expulsou o cara do Galo, o Grêmio brincou no jogo, né? Só que hoje, que foi 11-11 o jogo inteiro, me parece que essa discrepância não é tão grande. O Galo é um time melhor do que eu imaginei, tá? Ainda acho o Grêmio melhor, mas também tem uma questão física, cara. Os caras do Atlético Mineiro são grandes. Eles são grandes, e isso não quer dizer que vão ser jogadores melhores no futuro por serem grandes, mas é porque nessa idade faz a diferença. Nessa idade, o Yuri Mamute do Grêmio era um fenômeno. O Yuri Mamute estava no sub-15, ele subia para resolver Grenal do sub-17. Para resolver, não é participar. Ele resolvia, ganhava. Né? Hoje o Yuri Mamute é um cara da MLS, joga eu acho que nos Estados Unidos, ou sei lá onde, não virou grande coisa. Mas na base eles tinham como fenômeno. Né? Então assim, porra, os caras do Galo me pareceram, na arena eu já falei isso, eles têm um porte físico muito maior, assim, sabe? Acho que isso também equilibrou, porque eu acho que o time do Grêmio é melhor. Tem mais peças que eu acho que no futuro vão vingar, né? Mas, cara, o Galo tava mais concentrado, mais ligado, com a mentalidade mais assim, calibrada para uma final. E tem a questão física ainda, jogando em casa, a vaca foi pro brejo, né? E aí já entrando no jogo de volta, aliás, dando mais um passinho para trás no jogo de ida, mas daí aqui eu vou passar o pano do combo das coisas que eu não gostei, mas que eu acho que fazem parte. Acabou o jogo, a gurizada foi comemorar na frente da geral. Eu falei pro meu pai, eles estão comemorando o quê? Aí eu falo assim, tá, mas eu não vou ser o chatão, eu entendo,
Eles, eles são guris, nunca jogaram numa arena, com bastante torcida, com a geral ali presente, fizeram uma boa vitória, tão faceiros com isso, foram ali pular um pouquinho, mas cara, parecia que eles tinham ganho o título, e não ganharam, nada, não tinha ganho nada, era o jogo de ida, mas aquilo me incomodou um pouquinho, sabe, se fosse o profissional fazendo aquilo, cara, pá, aí eu já ia aos microfones com mais gana, mas tudo bem, repito, deixo passar. Aí hoje, no jogo de volta, eu juro pra vocês, cara, eu tava vendo as imagens um pouquinho antes do jogo começar, estavam os jogadores em campo, não sei se era imagem do treino ali, do aquecimento, não sei se era tão antes, acho que não, acho que já era mais perto da hora do jogo, mas tinha uns jogadores do Grêmio numa rodinha, assim, conversando e tal, e cara, e tinha uns dois caras fazendo dancinha. Eles estavam meio que assim, fazendo uma coisinha assim, tipo, antes do jogo. Antes de 90 minutos da grande final. Cara, isso não é a postura de quem tá pra jogar uma final. Isso não é a mentalidade, a vibe, o clima, a cabeça. Sabe? Alguém vai me dizer, mas deixa de ser chato, Lucas. O que altera se o cara fez dancinha ou não fez? O que importa é acertar o chute, fazer o gol. Cara, importa, não é a dancinha o problema. É que ela deflagra a mentalidade dos caras. Do outro lado tava os caras do Galo aqui, ó. Tinha um ali que tava comendo um gambá vivo com a mão, assim, ó. Aí o juiz apitou, ele jogou o gambá no fosso e saiu correndo atrás da bola, cara. E os caras do Grêmio estavam fazendo dancinha ali 1 minuto antes do juiz apitar, velho. Que isso? E aí também tem dedo da comissão técnica, provavelmente, né? Culpa da comissão técnica, né? Aliás, no jogo de ida já me chamou atenção também, agora me lembrando, que o Luca, o centroavante, foi substituído em dado momento e saiu puteando o técnico, xingando. E ali até eu acho que o técnico foi bem. O técnico chegou pra ele e falou: o que houve? O que aconteceu? Qual foi o problema? Mas daí ele já me acendeu um alerta. O que é isso, cara? O Guri fez 2 gols ainda naquele jogo, do 4-1, o Luca, né? O filho do Jax, ex-jogador do Grêmio. Cara, ele saiu dali puteando, sei lá, tava uns 25 do segundo tempo, alguma coisa assim. O Guri tinha feito 2 gols, o Grêmio ganhando uma boa margem. O técnico quis, né, dar uma oxigenada no time, mudar alguma questão ali. O Guri saiu xingando o técnico e reclamando, cara. Que é isso, velho? Isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito. Isso pode dividir um jogador útil e até importante no elenco profissional de um cara fracassado. De um cara que nós vamos enfrentar daqui a 3, 4 anos no Ipiranga de Erechim, no máximo, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Porque o Ipiranga de Erechim ainda é um time com estrutura do Campeonato Gaúcho, divisões nacionais aí e tal, né? Numa dessa o cara não consegue nem se profissionalizar, a depender da mentalidade do cara, né? E aqui eu não tô crucificando o Luca, tá? Até acho que é um episódio que eventualmente acontece até no profissional, o guri é novo, tem tempo para amadurecer, tem um pai experiente que já foi jogador, que pode orientar, mas tô dando só mais um exemplo, tá? Mas agora essa dancinha do início do jogo de hoje, lá em BH, cara, ali assim, ó, e aí o jogo começa, cara, e é outra rotação, né? É outra rotação de um time que tá mais concentrado, que tava acreditando na virada, que tava indo pra cima com o apoio da torcida, e o Grêmio não tava competindo, cara. O Grêmio não estava competindo. O Grêmio tava com o pé mole, o Grêmio tava trotando, o Grêmio tava... Teve um gol do Galo, acho que o segundo gol do Galo, que é um reflexo disso que eu tô falando, a bola fica ali um chuta-chuta, um bate-bate, uma maçaroca e não sei o que, um chuta canela do outro, tem uns 6 jogadores ali, eu acho, num bolo ali, numa confusão, uns 3 de cada time, daqui a pouco o cara do Galo sai com a bola e dispara e faz o gol, sei lá, chuta, não me lembro o que acontece, mas é óbvio, eles estavam ganhando todas as divididas, todas as disputas assim mais importantes. Tava em outra rotação, cara. Eu vou dizer, tá? Tem um jogador do Grêmio, que eu não me lembro o nome dele agora, o Ainer, o atacante que entrou depois no final, que perdeu o pênalti. O cara que perdeu o pênalti, o camisa 24. Ele entrou muito mal hoje, coitado do guri, assim, tá? Mas teve um lance, cara, que ele poderia ter decidido o jogo,
que ele sai correndo cara a cara com o goleiro, e ele vai numa moleza, assim, que deixa o zagueiro chegar, e não é nem só deixar o zagueiro chegar, isso aí acontece, o zagueiro pode ser mais rápido, mas ele não percebe o zagueiro chegando, ele não tenta fazer nada pra impedir, pra cortar o zagueiro, não sei, ele tá numa outra rotação também, assim, mental, né? Parece que não tão concentrados o suficiente. Mas, cara, esse lance eu não estaria comentando se fosse só por ele ter perdido a chance de ter deixado o zagueiro chegar. Tudo bem, acontece, o zagueiro foi rápido, o zagueiro teve seu mérito, o guri tava nervoso, o guri não se ligou. Tudo bem, acontece até no profissional, muito menos eu vou crucificar um cara do sub-17. Agora, o que me pegou foi o que aconteceu depois do lance perdido. Que eu não sei até se não culminou no terceiro gol do Galo, tá? Ou no segundo gol do Galo. Não sei, não tenho certeza disso. Mas não interessa. Cara, a jogada acaba e o guri volta caminhando. O guri volta caminhando. O guri que tinha recém entrado. Lembremos, né? Cara, tipo assim, cara, tu tá no. Aí inverte. O cara ser fominha, que eu entendo, né? Porque tá no Sport TV, tem empresário olhando, o Brasil inteiro vendo, papapá. Aí inverte. Aí inverte. Cara, se nesse jogo tu vai voltar caminhando, em qual jogo tu vai voltar mordendo, marcando, querendo ganhar, ajudar o time, senso de coletividade, e vamos que vamos, e é o Grêmio, não sei o quê. Em qual jogo tu vai fazer diferente? Eu sei também que é muito novo, que tem tempo pra aprender, que hoje pode ter sido um baita de um aprendizado essa paulada. Mas assim, cara, e mesma coisa que eu falei do Luca, eu tô querendo falar desse atacante aí, o 24, que eu me esqueci o nome. Não tô crucificando ele, tá? Tô dando um exemplo. Porque eu acho que o time todo, de forma geral, tava nessa batida. Não tô pegando aqui com uma pinça, a culpa foi desse. Não, pelo contrário, eu tô generalizando. De forma geral, a gurizada do Grêmio tava na dancinha, tava trotando, tava não sei o quê, e o Galo jogando uma final. Comendo a grama, acreditando em todo lance, os guri morrendo de cãibra no final do jogo, 1-1. Os do Grêmio não, tem uns ali que talvez nem tomaram banho no final, nem precisou. Né? Então assim, cara, isso é muito preocupante, isso me lembrou muito aquela geração agora do Matheus Henrique, do Jean-Pierre. Eu lembro que os guris subiram pro profissional, cara, numa soberba, aqui ó, subiram assim, ó, toca a bola pra mim, toca a bola, pá, Eu até dizia, puta, esses guris parece que eles foram campeões da América e da Copa do Brasil, né, que o Grêmio tinha recém ganho. Parece que eles estão colhendo esses louros de títulos que eles nem participaram, porque eles já subiram estrela, já subiram aqui, ó, é campeão da América, tricampeão da América, O Matheus Henrique, relaxa, tu não ganhou nada, velho. O Jean-Pierre, pega leve aí, sabe? Sabe o que eles pareciam? Eles pareciam que eles eram do Real Madrid e eles estavam emprestados ao Grêmio, assim, forçadamente emprestados, não queriam estar aqui e estavam fazendo um favor ao Grêmio. Eles estavam fazendo um favor ao Grêmio para jogar no profissional do Grêmio. Não parecia que eles estavam na base, subiram pro profissional e puta que pariu, essa oportunidade eu vou correr atrás como um prato de comida. Essa oportunidade é minha e ninguém tira. Não parecia isso, cara. Parecia que eles estavam, puta, vou ter que vir pro Grêmio agora. O Real Madrid me emprestou. Ai, que saco, cara. Tá, então toca pra mim que eu resolvo. Vem, toca. Puta. Tá, errei, azar. Depois eu acerto. Cara, eu tinha essa sensação, tá? E eu tô falando do Matheus Henrique, do Jean-Pierre, que talvez fossem os melhorzinhos daquela safra. Tinha outros piores, com a mesma postura. Cara, eu tenho esse medo, eu tenho esse receio, tá? E aí pra fechar o vídeo eu vou tentar ser um pouco mais otimista aqui, né? Primeiro assim, eu tô sendo amargo nesse vídeo, até porque o Grêmio perdeu, né? Não podia ser diferente, mas tem uma notícia muito boa por trás disso tudo, que é a safra, né? De fato, é uma gurizada muito boa. Eu acho que tem alguns nomes ali que vão dar frutos no profissional, sim, principalmente se cuidarem da mentalidade que eu tô falando. Mas eu vou tentar puxar uma outra possível boa notícia diante disso tudo, que é o seguinte, cara. Eu lembro que já comentei isso aqui em algum outro momento da história desse canal aqui. Teve uma vez que a Grêmio TV, lá nos primórdios da Grêmio TV, quando surgiu, ela me convidava para algumas coisas, assim, eu participava de alguns programas do Grêmio e tal. Tá no ar até hoje essa aí. Teve uma vez que os convidados eram eu e o André Jardine. André Jardine, que foi técnico do São Paulo, hoje ele tá no América do México.
Ele era da base do Grêmio na época. Treinador da base do Grêmio. Eu lembro que ele até falou: André, quem é que tem aí nessa base aí que vai nos dar alegrias no profissional? Eu acho que ele citou o Luan, citou mais não sei quem. Até interessante às vezes revisitar essas coisas, né? E na época eu fiz uma pergunta pro André Jardini falando assim: cara, numa final da categoria de base, teu lateral esquerdo tá suspenso e o outro lateral esquerdo tá lesionado. Aí tu tem um terceiro lateral esquerdo que é fraco. Não lembro se foi bem assim a pergunta, tá? Mas eu tô construindo agora a lógica dela. Tu tem um terceiro que é fraco, tá? Se tu improvisar um zagueiro ali, talvez vai te dar mais segurança. Né, o cara domina melhor a bola, o cara tem alguns fundamentos um pouquinho melhores. Mas ao mesmo tempo, então assim, pra ganhar o título, indiscutivelmente o melhor seria improvisar um zagueiro ali, tá? Um zagueiro que até faz às vezes ali. Mas, por outro lado, o intuito da categoria de base não é ganhar título. O intuito da categoria de base é formar profissionais. Então, nesse intuito, será que o melhor caminho não seria botar o terceiro lateral esquerdo para moldar o cara, para dar essa oportunidade pro cara, para dar essa chance, né? E não deslocar um zagueiro para uma função que nem é dele, para ir na contramão da formação dele, que seria de zagueiro, papapá. Enfim, cara, né? O que é mais, em suma, o que é mais importante, ganhar título ou, né? Por qual caminho tu vai? Aí ele deu uma resposta lá que eu nem me lembro direito, mas era que meio que um meio termo, né? Que tipo assim, ele quis dizer que tipo não, que de fato o importante é criar o ambiente para formar os atletas, desenvolver nas suas posições e tal, mas que também era importante ganhar títulos para formar os caras com espírito vencedor e babá. E aí, gente, eu confesso que eu tenho dúvidas se é tão importante assim os caras ganharem títulos na base. Eu acho que é legal, é indiscutível. Mas assim, eu não sei se a derrota de hoje não vai ser mais importante para esses guris. E essa pode ser uma possível boa notícia, tá? Às vezes eu vejo os caras falando assim, essa safra aí da categoria de base ganhou todos os Grenais, tá ganhando todos os Grenais há 5 anos. Desde o Sub-12, os caras dão um banho no Inter. Cara, mas vai que tenha sei lá, um Pato lá no Inter, um novo Pato, vai que tenha um novo Falcão, vai que tenha 2, 3 caras bons lá do Inter, né, que foram criados apanhando do Grêmio. Imagina esse cara no profissional, quando tiver um Grenal do profissional, né? Então assim, às vezes o cara apanhar, não tô falando no sentido desportivo aqui, cria uma casca e uma inconformidade. Cara, quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil de 16, o Grêmio ganhou também, não é só por isso, é óbvio, também porque já tinha muito jogador aqui que estava há um bom tempo no Grêmio, criando essa casca de se dar mal contra o Inter. O Inter vinha em anos melhores e principalmente já absorvendo a nossa dor do jejum. Os caras já estavam machucados junto com a gente. Os caras estavam sentindo o Jeromel, o Maicon, sabe? Aí os caras que tinham recém-entrado, que era o Edilson, o Kahneman, eram os caras que já entraram comprando a briga. Eles não estavam aqui há 3, 4 anos sentindo nada, mas eles já entraram comprando a briga. Daí até que o Sacha dançou a valsa e o Luan respondeu, porque já estava entalado no Luan e tal. Então assim, cara, às vezes é bom o cara sentir um pouco também. Às vezes é bom. Né? Então eu sinceramente, cara, eu tenho minhas dúvidas. Eu tava torcendo para ganhar, não tô dizendo que foi melhor ter perdido. Eu acho que ganhar é bom também, traz um monte de coisa boa, né, também junto com o título. Mas assim, cara, todos esses episódios que eu vi dessa final aí me acederam um alerta que pode às vezes separar o jogador que vai ser muito útil do jogador que vai ser fracassado, sabe? A mentalidade, a cabeça, né? E me acendeu muito alerta sobre essas posturas aí, que eu espero que o jogo de hoje tenha sido uma paulada para mudar alguns rumos, para gerar muito aprendizado e para que essa gurizada talentosíssima de fato consiga ajustar esses parafusos e chegar no profissional já bem mais maduros. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.